Boa noite. A partir desse momento, você assiste ao Espaço Público, programa de entrevistas ao vivo da TV Brasil. Hoje nós recebemos o empresário José Fernando Martins, vice-presidente da Marco Polo, maior fabricante de ônibus e carrocerias do país e uma das maiores do mundo. Uma semana depois que o governo anunciou que a economia teve um crescimento decepcionante no primeiro trimestre, Martins vai conversar conosco sobre a situação econômica brasileira e suas perspectivas. Você participa do programa através de perguntas, críticas e comentários que pode mandar através das redes sociais, cujo endereço está aí na sua tela. Para entrevistar José Antônio Fernandes Martins, nós contamos com uma convidada especial, a jornalista Carolina Holmes, repórter da revista Isto é Dinheiro. Aqui ao meu lado também se encontra Florestan Fernandes, apresentador da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, José Martins. Boa noite. Bem, nos últimos dias, o Brasil recebeu notícias ruins sobre a economia. O crescimento no primeiro semestre de 2014 foi mais baixo que o esperado. Outra novidade preocupante foi o consumo das famílias, que sofreu uma queda de 0,1%, a primeira em muitos anos, o que indica uma perda de confiança. O senhor sempre foi um adversário do pessimismo, que há muito tempo acompanha as discussões dos economistas, né, sobre a nossa economia. Como é que o senhor avalia esses dados? Em abril, o senhor chegou a falar que nós estávamos diante de um despenhadeiro. Como é que o senhor está vendo a situação hoje? Bom, antes de mais nada, eu queria, Paulo, agradecer o convite ao Florestan e à Carolina. É uma honra participar com vocês desse programa. E, de fato, hoje o clima que impera no Brasil na área econômica é um clima, eu diria, de até bastante pessimismo. Existe a cautela e o pessimismo. Eu acho que está havendo mais pessimismo do que cautela. Lógico que tudo isso é uma consequência. Nós tivemos uma inflação que não está ainda debelada, uma inflação alta, quase no topo da meta. Nós estamos com uma taxa de juros de 11%. Nós estamos com uma restrição no crédito. Os bancos, basicamente, têm hoje uma séria restrição à ampliação do crédito. Por outro lado, nós vimos que a empregabilidade desacelerou. Consequentemente, a remuneração, o ganho das pessoas também desacelerou. E tudo isso nós tivemos uma balança de pagamentos deficitária, que fechou o mês agora de maio com 4,6 bilhões de dólares negativo. As exportações não estão se comportando como deviam. Nós estamos aí com um déficit fiscal bastante elevado. Tudo isso, esse ambiente, este clima, criou dentro da área empresarial um índice muito elevado de desconfiança. E essa desconfiança, logicamente, inibe os investimentos. E aonde você inibe o investimento, consequentemente, o PIB despenca. Bem, vamos fazer agora, antes de prosseguir a entrevista, vamos ver agora uma pequena reportagem sobre o empresário, sobre a Marco Polo, sobre a atuação dele em São Paulo, em Brasília e no Rio Grande do Sul. Gaúcho de Porto Alegre, José Antônio Fernandes Martins é um dos principais líderes do empresariado brasileiro. Vice-presidente de Relações Institucionais da Marco Polo, a maior fabricante de ônibus e carrocerias do Brasil e uma das maiores do mundo, Martins também ocupa postos de direção em 2 federações estaduais da indústria, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Sem receio de dizer o que pensa, nos últimos tempos, Martins tem feito críticas e elogios à política econômica do governo Dilma Rousseff. Em abril, quando a agência de risco Standard & Poor's rebaixou o grau de investimento dos títulos brasileiros, ele chamou a atenção de empresários e políticos ao dizer que o país se encontrava diante de um despenhadeiro. No final de 2013, Martins condenou economistas que criticavam o crescimento de 2,3% da economia brasileira, lembrando que poucos países haviam conseguido desempenho muito melhor.
Identificado com a visão de política econômica chamada desenvolvimentismo, Martins é um dos interlocutores do setor privado junto ao governo Dilma Rousseff. Em 2012, foi um dos articuladores de um programa de desenvolvimento industrial que promoveu a desoneração da folha de pagamentos e criou incentivos para a inovação tecnológica. Formado em engenharia mecânica, colecionador de obras de arte, Martins ingressou na Marco Polo em 1965. Ao longo de quase 50 anos, pôde acompanhar de perto a transformação de uma empresa do interior do Rio Grande do Sul numa multinacional com fábricas em 7 países além do Brasil: Colômbia, Argentina, México, África do Sul, Egito, China e Índia, e 17 mil empregados. Muito bem. Eu gostaria de saber do senhor, a presidente Dilma acabou de fazer um pronunciamento à nação com relação à abertura da Copa do Mundo. E ela fez um balanço de tudo que foi feito nesse período em infraestrutura, a melhoria dos aeroportos, da questão da mobilidade, e mostrando que os gastos que o governo federal e os governos dos estados, mais a iniciativa privada, foi muito pequeno para aqueles que dizem que esse dinheiro deveria ter sido utilizado em saúde e educação. Ela até diz que foi mais de R$1 trilhão investidos nesse período em educação e saúde, e a Copa custou 8 bilhões, e que é um dinheiro que retorna e que as obras ficam. O senhor concorda com ela? O senhor concorda com esse balanço? O senhor acha que o Brasil vai ter problemas por conta desse grande evento aqui no país? Olha, eu acho que a Copa do Mundo, como ela não aconteceu, a gente tem muita expectativa. Agora, sabe que esses fatos de grande importância, nem sempre eles dão os resultados que a gente espera. O grande problema que o nosso país tem hoje, e isto é reconhecido pelos economistas, pelos banqueiros, pelos próprios empresários, chama-se exatamente infraestrutura. E infraestrutura, vamos consensar, não é culpa deste governo. Infraestrutura você não faz num ano nem em 2 anos. Infraestrutura tu faz em meio século. E numa era onde você planeja estradas, você planeja ferrovias, você planeja saúde, você planeja energia, telecomunicações, tudo, através de um tempo longo. Então, o que aconteceu é que o Brasil cresceu muito. Eu tenho aquele dado, nós estivemos conversando antes sobre exatamente a frota brasileira. A frota brasileira hoje, de caminhões, automóveis, carretas, ônibus, tudo está em 80 milhões de veículos. Veja bem, 2013, setembro, dados do Denatran, não são menos, 80 milhões de veículos. Em 2002, 11 anos atrás, esta frota era 35 milhões. Significa que em 11 anos, a frota veicular que usa a nossa infraestrutura cresceu 110%. Eu pergunto, quanto cresceu a nossa infraestrutura? Se cresceu 5%, eu acho que é muito. Então, resultado, criou este congestionamento brutal. Para você ter uma ideia, em São Paulo hoje, as pessoas, em média, levam de 3 a 4 horas para ir de casa ao trabalho e do trabalho para casa. Se você compacta isso num ano, você fica um mês inteiro no ano sentado num carro ou num ônibus ou numa condução para poder ir trabalhar. Isso é uma loucura. Isso é um custo altíssimo para o país. Isso aí, quanto representa isso em termos de custo? Liquida. A falta de mobilidade é um dos grandes responsáveis pela perda que nós tivemos de competitividade. Não houve durante muitos anos, não houve um problema de falta de investimento, de crença no desenvolvimento, de acreditar que haveria realmente um período que era necessário o governo intervir, o governo liderar um processo de, por exemplo, intervir na infraestrutura? Porque em nenhum país do mundo, infraestrutura é uma iniciativa da iniciativa privada. É preciso que um governo lidere, apresente planos e venha. O senhor acha que nós ficamos assim desde o início dos anos 80, assim? Eu acho que houve efetivamente uma falha
de outros governos anteriores, mesmo ao governo do Lula, em não ter se preocupado com este aspecto fundamental, que é a mobilidade, que é a infraestrutura. Hoje, se você não tem uma infraestrutura adequada em termos portuários, em termos aeroviários, ferrovia, por exemplo. Eu sou presidente do CIMEFT, é um sindicato pertencente à Fiesp, que cuida, entre outros, da área ferroviária. No final do governo do Juscelino Kubitschek, a malha ferroviária nossa eram 38 mil quilômetros. Aí no Juscelino, aquele plano do GEA de crescer 50 anos em 5, a estratégia foi trazer a indústria automobilística para o Brasil. E aí Agora, nesse governo, nós tivemos, então, as concessões de infraestrutura, tivemos as desonerações tributárias para a indústria e tivemos um grande volume de crédito subsidiado. E, mesmo assim, a economia insiste nesse PIBinho. O que é que precisa fazer, então? Vamos chegar lá. Então, esta infraestrutura, o Juscelino privilegiou a indústria automotiva. E, com isso, a indústria automotiva se esqueceu o transporte ferroviário. E o transporte ferroviário hoje, em tudo que é parte do mundo, é um dos transportes que melhor mobilidade dá, principalmente para carga. Transporte ferroviário. Ferroviário. O Brasil produz 3,5 milhões de automóveis por ano. Leva tudo isso de carreta, naquelas cegonheiras, que levam 14 carros cada uma. Quando vai nos Estados Unidos, um dia eu parei em Miami e contei uma composição de 300 vagões, todos eles apinhados. Você vê a diferença de Agora, isso não foi uma coisa deliberada, não vamos dizer nem combinada, não vamos dizer que foi uma conspiração, mas uma coisa deliberada da indústria automobilística, de quem fazia estradas, que eram as grandes empreiteiras que haviam construído o Brasil, que moldaram o Brasil, que funcionou durante 10 anos, durante 15 anos, e que depois não funcionou mais. Porque a gente virou um país automóvel, né? O país das 4 rodas, né? Nós hoje, até o senhor, né? O Brasil, o senhor, de certa forma, também, né? O Brasil foi feito sobre pneus e não sobre rodas de ferroviária. Então, isso que tu pergunta, Carolina, de fato, o que aconteceu é que a indústria, todo esse setor automotivo da mobilidade, cresceu muito mais do que foi previsto em termos de infraestrutura. Diferente. Você pega, por exemplo, a história dos Estados Unidos. Eles projetam um aeroporto prevendo 50 anos na frente, 70, 100 anos. Então, tu vai em cidadezinhas pequenas e tem aeroportos enormes lá. Por quê? É um outro pensamento de estratégia de um país rico. E o Brasil projetava a infraestrutura dele para 5 anos na frente, 10 anos na frente, ou arrumava a infraestrutura quando o povão gritava: olha, os aeroportos estão congelados. Como é que começou a preparar aeroporto aqui? Agora, porque a grita foi tão grande, Congonhas superlotado, Cumbica nem se fala, Brasília é um horror quando se chegava aqui. Aí a Copa, no fim, fez uma coisa boa. Através da Copa se criou esse plano de modernização dos aeroportos. O aeroporto de Cumbica, eu vim agora de lá, vai ficar um espetáculo. De Brasília vai ficar excelente, o de Confins também, o Galeão também. Então nós vamos ter uma nova infraestrutura aeroviária muito melhor, mas isso tudo chegou atrasado. Agora, você acha que o PIB, que ela falou PIBinho, né? Porque se a gente comparar o PIB do Brasil do ano passado com o de países do primeiro mundo, o nosso PIBinho ficou além do PIBinho dos outros. Ficou. Né? Ou seja, nós ficamos em terceiro lugar ou quarto, que mais cresceu. Perdemos para a Coreia, para a China e para não sei qual foi o... Você acha que a melhor maneira de se medir a economia do Brasil é o PIB? O senhor acha que essa é a melhor maneira de saber se o país está indo bem ou não? Olha, isso é uma pergunta que depende muito da maneira como você encara. Em termos de economia, né, catedrático, é efetivamente o PIB que dá a fisionomia de um país. Um PIB de grande crescimento é um país com desenvoltura, um país que está progredindo, gerando empregos, gerando, vamos dizer, riqueza para a nação. Quando o PIB é pequeno, isso exatamente significa que o país está em recessão. Agora, tanto que quando deu aquela crise de 2008, o PIB brasileiro, que fomos afetados já durante o ano de 2009, que a crise de 2008 americana explodiu no Brasil no último trimestre de 2008. O PIB brasileiro
de 2009 foi menos 1,5. Quer dizer, afetou. E 2009 nós todos sabemos que foi um ano dificílimo em termos de desenvolvimento. Agora, há quem diga que mais importante do que o PIB é você gerar empregos, é o consumo. Então, e o consumo nem sempre ele te alavanca PIB. O que alavanca PIB é o investimento. Eu gostaria de fazer um intervalo para a gente ouvir um sociólogo e professor no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Adalberto Cardoso. Ele faz uma análise que ele discute os juros que caíram, mas o investimento que não subiu. Então, vamos ouvir esse VT, que tem uma questão para o senhor, que eu acho que vale a pena dar uma discussão. Vamos ouvir. O Brasil viveu nos últimos 3 anos um paradoxo. Em 2011, 12, houve uma redução significativa na taxa de juros e esperava-se com isso um aumento importante no investimento empresarial, mas a partir de 2012 e 13 o que vimos foi, ao contrário de investimento, um esforço importante dos empresários de aumentar preços. Por que isso ocorreu no Brasil? Isto é, ao invés de aumentar investimentos, aumentar preços. Enfim, você entendeu, né? Ele está dizendo que em vez de usar o dinheiro que eles estavam ganhando nos bancos, né, para investir, eles estavam usando. Como é que foi isso? O senhor acha que tem isso aí? Porque é uma visão interessante, curiosa. Hoje, todo o investimento, principalmente o investimento privado, que você investe em qualquer segmento, o investidor ele olha o custo. Porque o custo do investimento ele vai te propiciar um maior ou menos Mas ou a queda menor dos ganho. juros não reduziu o custo significativamente? A queda dos juros, de repente, os juros foram caindo, e o Brasil começou a ser um país que tinha juros civilizados. E não deveria ter tido como resposta aumentar o investimento? Isso deveria, mas esse problema do investimento é um negócio interessante, que muitas vezes o que aconteceu no Brasil... O que aconteceu? Eu estava falando com a Carolina. O governo Lula foi um governo de grande expansão no último ano, 2009, aliás, 2010. 2010 foi grande crescimento. Com PIB de 7,5%, uma inflação alta, chegou a 6 e pouco, e um juro estava em 7,6 e a taxa de câmbio 1,65. A Dilma entrou em 2011 e esse PIB crescente impulsionou o consumo, começou a gerar inflação. Esta inflação, a Dilma, quando entrou no governo, pegou o país a 1.000 por hora. A tendência do desenvolvimento, do crescimento de consumo, qual é? É pressão nos preços. Quanto mais consome, mais pressão no preço você tem. Mais pressão no preço gera uma inflação. E aí o que ela fez? Ela aumentou o juro para 11%, reforçou o superávit primário naquele ano em 3,1%, e o país estava indo bem 2011. Aí chegou no fim de 2011, estourou a crise da zona do euro. Mas foi em 2011 que baixou o juro também, né? Aí nós vamos gerar. Em agosto que baixou o juro. Quando estourou a crise na zona do euro, o euro entrou em pane e os Estados Unidos, a crise ainda não bem solucionada. Não tinha saído. Então tem a China. A China, que é o grande gigante mundial, teve o grande comprador, que era a União Europeia, parado. Os Estados Unidos em crise. Eles acamparam aqui no Brasil. E chegou, naquele ano, o déficit na indústria de transformação entre o que se importou e o que se exportou chegou a 95 bilhões de dólares. Resultado, a indústria entrou em crise. Aí o governo federal, para poder melhorar a performance da indústria, criou várias medidas anticíclicas, que culminou com o Plano Brasil Maior, em início de 2012, onde então se criou desoneração da folha de pagamento, se criou todo esse processo tirou o IPI dos automóveis 1.0, tirou o PIS/COFINS de imóveis e eletroeletrônicos, criou o PSI 4 do BNDES, com juro de 2,5% para compra de caminhões, compra de máquinas rodoviárias, ônibus. E por que não teve resposta? Aí é que está. Eu acho que, na realidade, essas benesses
quando são dadas em grande volume no consumo, elas criam uma espécie de acomodação. O negócio estava bom, então deixa como está para ver como é que fica. E eu acho que isto, na realidade, essa estratégia de privilegiar o consumo sem atrelar um componente de investimento... Se exigir uma contrapartida. E uma contrapartida no investimento, ela não gera crescimento do PIB. Aí o governo se deu conta de que essa matriz do consumo não estava 100% correta e mudou a estratégia. Passou a se fixar em cima do investimento, mas aí houve um impasse de que a taxa de retorno, TIR, né, que eles chamam TIR, que o governo ofereceu nas concessões era 5,5%. Não houve atratividade. Aí nenhum empresário se interessou nas concessões de estrada e aeroportos. Aí o governo mudou de novo, passou para 7,5% e aí começaram as concessões a sair. Então saiu o Campo de Libra, saiu o aeroporto esse de Cofins e o Galeão, o de Cumbica e Brasília já estava privatizado, já estava teve que desistir, por exemplo, do Trem-Bala, por exemplo, foi um projeto. O Trem-Bala parou. Aí começaram as concessões de estradas, começaram as concessões de rodovia e o governo está investindo pesadamente em infraestrutura. O secretário de Política Econômica, o Márcio Holland, agora na semana passada no Fórum do Brasil Econômico, ele disse: a infraestrutura é o plano super prioritário do governo. Só, Paulo, que esse investimento pesado que o governo, o PAC Mobilidade, o governo de 50 bilhões, elevou para 143 bilhões. Entre vias segregadas para ônibus, BRTs, os trens esses rápidos, mais os trens metropolitanos, VLS, que é o veículo leve sobre trilhos, uma série, VLT, aliás, uma série de investimentos na área de infraestrutura viária urbana e rodoviária está sendo feito. Só que o que acontece? Isso não é tirar coelho de cartola, não sai da noite para o dia. Isso demora tempo. E isto nós vamos ter uma nova fotografia do Brasil no final de 2015 e talvez meados de 2016. Aí esses investimentos vão aparecer. O Espaço Público ouviu Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Ele está preocupado com essa questão de esfriamento, já está falando de desemprego, e tem uma pergunta aí, vamos ouvir aí. A minha pergunta a você é no tocante à garantia do emprego. Então, que tal se nós criássemos um programa de proteção ao emprego dos trabalhadores, principalmente nesse setor, que são especializados? Eu estou dizendo isso em função do que ocorreu com a Buscar em Santa Catarina, onde foi a falência e os trabalhadores foram todos demitidos. Se não era o caso de ter garantido esses postos de trabalho. Eu não compreendi bem a pergunta que ele fez. Ele queria saber se não era hora de se começar a pensar, até porque está no começo, né, uma política de garantia de emprego, de proteção ao emprego. Eu acho que a proteção ao emprego é um negócio que pode gerar comodismo também. Eu acho que a empregabilidade, ela é uma questão de competência e de estímulo para a pessoa ficar cada vez melhor. Agora, se você entra num emprego que tem garantia, sabe que ali ninguém vai te tocar, que hoje é o que muito acontece no serviço público, né? A perenidade no emprego, onde o sujeito não pode ser demitido, isso muitas vezes cria acomodação. Eu acho que nós vivemos num mundo competitivo. A competição é o negócio mais saudável que existe para que haja progresso. Você pega a Alemanha, pega Estados Unidos, a competitividade que existe lá dentro da área da empregabilidade é um negócio impressionante. Por falar em competição, a gente já mencionou os chineses que estão entrando com tudo aqui no mercado, com apetite. Lá fora, a competição por mercados exportadores está cada vez mais acirrada. Mais acirrada. E aí, qual que é a receita, então, da indústria nacional para manter a competitividade? O que ainda precisa? A indústria nacional houve, segundo muitos especialistas, uma certa acomodação. Pelo protecionismo tarifário que existe na indústria, muitas empresas não investiram, não inovaram e se acomodaram.
E aí é onde o espaço que a China encontrou para vender os seus produtos aqui no Brasil, tendo essa situação piorada pelas condições de infraestrutura econômico-financeira do país. Uma carga tributária brutal de 37%, juros nas alturas, câmbio defasado e tudo, infraestrutura viária, que nós já falamos, completamente obsoleta. Isto criou um obstáculo no crescimento da nossa competitividade. O chinês sentiu isso, se apercebeu disso e investiu forte no Brasil. Tanto que aquele número de 95 que eu dei, o ano passado, 2012, esse número foi para 105 bilhões de dólares do déficit na indústria de transformação, entre o que se importou e o que se exportou. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com a nossa entrevista com o empresário José Martins. Você pode participar do Espaço Público pelas redes sociais, nos endereços que encontra na sua tela. Não saia daí. O Espaço Público está de volta e hoje conversa com o empresário José Martins, do Grupo Marco Polo. Lembrando que você pode participar enviando perguntas e opiniões para as redes sociais. Bom, eu queria ir para um tema aí meio espinhoso, que nos últimos meses, algumas áreas da periferia de São Paulo e do Rio de Janeiro têm ocorrido muitas manifestações, ônibus são depredados, alguns são incendiados. Houve aquele movimento para reduzir a tarifa do ônibus. E eu queria saber se o senhor acha que é possível, primeiro, ter um transporte público gratuito, como pedem alguns estudantes e parte da população. E dois, por que os ônibus acabaram se transformando no grande vilão dessas manifestações? É uma boa pergunta. De fato, eu vejo o seguinte: essas manifestações populares, as quais eu respeito, elas foram manifestações pacíficas logo de início e que acabaram se tornando violentas e hoje, pelos dados que nós temos, já foram queimados. Mais de 400, uns dizem que até 500 ônibus. Você atropela uma pessoa, o sujeito vai lá e queima um ônibus. Atropela o cachorro da vizinha, o cara se vinga, queima outro ônibus. Aquele cantor que mataram no Rio de Janeiro por engano, queimaram o ônibus. Então, tudo aquilo que acontece, que não é, que desagrada ao povo, o ônibus está virou sinônimo de tudo que é ruim? Hã? O ônibus parece ter virado sinônimo de tudo que é ruim. O ônibus virou saco de pancadaria. Para dar uma ideia para vocês, a nossa indústria de ônibus, que sempre foi uma indústria de ponta, com resultados. O Brasil era o segundo maior produtor de ônibus. Agora, esse ano, vamos cair para terceiro. Né? Vamos perder para a Índia. Por causa disso? Por causa disso. O setor nosso, ônibus, no primeiro quadrimestre, de janeiro até abril, teve uma queda de 19,3%. Isso é empresário que não está querendo entrar mais no ramo? Você quebra, incendeia o ônibus. O empresário vai bem. Um ônibus desse custa, em média, R$300 mil. O governo não tem seguro, o governo não indeniza, é perda na última linha. O governo quem deveria, seria o estadual, o municipal, quem que deveria? O governo ao qual a empresa, hoje uma linha urbana, ela está subordinada à prefeitura. Mas nada disso é ressarcido. O empresário arca com esse prejuízo integralmente. E não tem medo de fazer seguro, por exemplo? Não, nenhuma companhia de seguro faz. Então, o resultado, com esta quebra-quebra, os empresários ficaram com medo e pararam de comprar. E isso repercutiu na indústria fabricante de ônibus. O que você acha que está por trás desse quebra-quebra? E o gozado de tudo isso é o seguinte. A revista Isto É, da Carolina, foi feita uma pesquisa que saiu faz acho umas 3, 4 semanas atrás, onde se pede ao povo quais são os principais problemas que o Brasil tem. Eu tinha até colecionado essa pesquisa aqui dentro, mas eu tenho mais ou menos o número na minha cabeça. Saúde, o primeiro problema, 44,7%.
Segundo, educação, 11,3. Terceiro, segurança, 11,3 também, o mesmo número. Corrupção, 9,4. Transporte coletivo, acredite se quiser, 0,5. Quer dizer, então, o povão não está infeliz com o transporte coletivo. O transporte coletivo foi depredado, acho que chegou até a ser publicado na imprensa, de que esses manifestantes depredadores, todos eles eram pagos, né? Ganhavam tantos reais por depredação, e esse negócio é uma coisa que a gente fica pensando, por que acontece isso? Não há, se o povo que usa o ônibus, apenas 0,5% está insatisfeito, significa que eles estão felizes com o transporte. Pelo menos são generosos, né? Talvez podia se preocupar um pouco mais, né? Não, mas porque eles não está tão bom assim, né? Hoje, o ônibus, por exemplo, se você olhar, os veículos são de primeiro mundo. Muito bom. O que nos causa problema é aquilo que eu disse, a infraestrutura viária, que o governo está mexendo violentamente, mas que ainda não está pronta. E isto vai ser colocado, vocês vão ver, dentro de uns 2 anos, Rio de Janeiro já começaram os BRT, sistemas moderníssimos com plataformas de embarque, sistemas de sinalização completa, um transporte de super primeiro mundo. O senhor é fabricante de ônibus e vira e mexe está em São Paulo. O senhor pega ônibus lá? São Paulo eu já peguei muito ônibus. Agora eu já andei de ônibus nos corredores que o Haddad, o prefeito, fez. São mais de 230 quilômetros feitos. A velocidade comercial do ônibus antes era entre 9 a 11 quilômetros na hora de pico. Se você é bom de perna, tu andava mais ligeiro do que o ônibus. Bem, agora, veja bem, com esses corredores ela subiu de 18 para 20 quilômetros por hora. Bem, vamos fazer um rápido intervalo para ouvir o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Heitor José Miller. Também diretor, vamos ouvir o que ele fala. Meu caro Martins, como um expert em relações institucionais, que levam também à defesa de interesses, tanto da empresa como da sociedade, gostaria de saber quais são as vantagens para as empresas que usam dessa ferramenta, como também as vantagens para a sociedade como um todo, uma vez bem aplicada a defesa dos interesses. Ele perguntou a vantagem, eu não peguei essa. Seu trabalho como diretor de relações institucionais. Trabalho de defender interesses em Brasília, em São Paulo. Esse trabalho político que o senhor faz. O senhor faz um trabalho político aí. O trabalho, presidente Miller, eu sou vice-presidente do Heitor. Esse trabalho de relações institucionais, que não tem nada a ver com lobby, é um trabalho exatamente junto ao governo federal, junto ao governo estadual e junto ao governo municipal. Por que eu faço esse trabalho? O meu segmento transporte. O segmento transporte depende de uma tarifa. Quem é que dá a tarifa? Somos nós? Não. É a prefeitura, é o Estado, é o governo federal, o Ministério do Transporte. Nós dependemos de uma especificação técnica, comprimento, largura, posição do motorista, tamanho de para-brisa, janelas, ventilação, tudo. Quem estabelece isso? É o Inmetro, Conmetro, Detran, Denatran e Contran. Esses órgãos são nossos? Não, todos governamentais. Nós dependemos de uma infraestrutura viária que é a grande causa do ônibus ser tão malquisto, porque não anda. Quem é que faz a infraestrutura viária? Somos nós, empresas? Não, é o governo. Nós dependemos, as empresas operam mediante concessões, mediante permissões, e agora que nós estamos trabalhando um sistema, que vamos ver se conseguimos, de autorização. Quem é que provê isso? Somos nós, é o governo. Então você olha esse cenário, hoje o transporte coletivo, não é aqui no Brasil, qualquer país do mundo, ele depende eminentemente e integralmente do governo. Então, esse trabalho de relações institucionais, que nós colaboramos com muitas prefeituras, colaboramos com muitos governos, no sentido de enobrecer esse transporte, trazer sugestões. Nós levamos
muitos dirigentes a Marco Polo, discutimos com eles, não propriamente um sistema de transporte, porque não adianta você criar eixos principais de transporte. A pessoa nunca mora do lado do eixo, ela mora longe. Como é que ela vai chegar até o eixo? Então, esta interligação, esse sistema de alimentação, que tipo de veículo colocar, como é que faz essas velocidades comerciais aumentarem e deixar a pessoa menos tempo no transporte, nós ajudamos, nós temos um grande conhecimento sobre isso, em função da experiência que a gente tem no mundo inteiro, vendo o transporte em tudo que é parte do mundo, muito nós aportamos para o setor governamental. Olha, nós ouvimos, o Espaço Público ouviu o ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge. Vamos ouvi-lo. E tem uma pergunta também. Em 2003, o Brasil teve um superávit comercial, na balança comercial, de 25 bilhões de dólares. Até 2007 a 2010, nós chegamos a 100 bilhões de dólares, que foi um recorde para o país. Nesses últimos 4 anos, nós perdemos todos esses 100 bilhões de dólares e já estamos com déficit, teremos um déficit que deve chegar a 10 bilhões de dólares este ano. Martins, o que aconteceu e o que você acha que o Brasil tem que fazer para recuperar essa balança comercial, esse superávit que é muito importante para o país? Eu vejo exatamente o governo para poder resolver esse problema mobilidade, que em turma é o que engloba este sentido do deslocamento do povo, que é a mobilidade. Isso precisa ser feito e esses investimentos são pesados. E esses investimentos estão saindo agora. Veja, eu estou há 50 anos no transporte. Nunca um governo investiu tanto em infraestrutura viária, urbana, ferroviária e rodoviária como esse governo agora. É que tudo isso é lento. O metrô tu não faz num ano. O metrô de Porto Alegre vai levar 6 anos para construir. Agora, os investimentos, a grana sai, o dinheiro está lá. Agora, os benefícios disso não acontecem. Então, eu vejo que todo esse trabalho que a gente está participando nos vários ministérios, o Miguel Jorge, inclusive, me acompanhou muito durante a nossa fábrica na Índia, ele esteve comigo lá, visitou a nossa fábrica, aliás, um grande apoiador da indústria, fez uma ação no MDIC extraordinária, que nos deixa sempre muita saudade, e o que ele fala é exatamente a realidade. Hoje, nós não vamos resolver este aspecto de mobilidade sem investimentos pesadíssimos. Eu fiquei feliz com a reportagem do Márcio Rola, trouxe até aqui o jornal, para dizer aqui, ó, infraestrutura é prioridade máxima do governo e o setor deve receber aporte de 265 bilhões de reais. Agora, enquanto esses investimentos não saem, a confiança é ainda preocupante, né? A confiança do empresário, a confiança do setor privado. O executivo, o empresário nacional, ele está descontente com as ações? Qual que é o problema? Carolina, o negócio é que nem quando tu vai num restaurante, que é um restaurante espetacular, faz lá o melhor galeto, a melhor polenta, no nosso caso, nós italianos, mas o troço demora para vir. Entende? Aí você fica braba. Embora a comida seja ótima, mas tu não sai feliz porque demorou. Então o investimento em infraestrutura é isso. É o certo para fazer, é o melhor investimento que eles estão fazendo, é um negócio. Olha o que está se fazendo hoje no sistema ferroviário em São Paulo. Tu pega todo esse setor que está se fazendo nas concessões de estradas, é negócio de primeiro mundo. Demora. Isso não é da noite para o dia. E aí os empresários ficam infelizes. Eu queria fazer uma pergunta aí. Todo mundo que convive com empresários sabe que os empresários, muitas vezes, eles se queixam da presidente. Dizem que falta diálogo, dizem que ela manda muito, dizem que ela é durona.
Isso a gente ouve em todo lugar, a gente lê nos jornais, está na televisão. Então. O senhor convive também, o senhor vem ali, apareceu. O que tem de verdade nisso aí? É isso aí, não é? O que é isso? Não, a Dilma esse fator aí. A Dilma tem uma diferença muito grande dela para o Lula. O Lula era um político por formação, sindicalista. E a Dilma é uma técnica. Houve, no início, talvez, uma falta um pouco de diálogo, mas nesses últimos tempos a Dilma abriu, teve várias reuniões com os empresários, ela está ouvindo, você pode ver nos pronunciamentos que ela está dando, ela está focada em infraestrutura no país, ela está focada em resolver esses problemas de emprego, os problemas de juros, o problema de câmbio, ela está intimamente integrada e está nos ouvindo. Eu tive mesmo agora, quando foi, faz 3 semanas ou 2 semanas, um grupo de 32, 33 empresários, que é de vários sindicatos e associações. Veja bem, a reunião durou 3 horas. Ela ouviu um por um. Tá? Um por um ela ouviu. Inclusive eu coloquei, como diz o chileno, as minhas inquietudes. São problemas difíceis, mas são inquietudes. Eu coloquei exatamente os 5 pontos que eu precisava. Ela ouviu, anotou. Estava lá o Mantega, estava lá o ministro do MDIC, e tudo isso, Mauro Borges, e foi feita uma reunião, e o Márcio Holland também, uma reunião extraordinária, onde depois ela fez um pronunciamento e foi 3 vezes aplaudida em pé pelo grupo. Um leitor aqui do Facebook, Carlos Eduardo Salvador, fez uma pergunta sobre o pronunciamento da presidenta Dilma hoje. Dizer: a presidenta, em pronunciamento à nação, pintou um quadro maravilhoso. Dizendo, depois da Copa e das eleições, será que a crise vai explodir, como dizem os pessimistas? Olha, eu acho que o pessimismo, né, é a pior coisa que existe. Pessimismo atrai retrocesso. Se tu acha que as coisas vão dar mal, pela própria Lady Murphy, elas vão dar mal. Né? A presidenta do Magazine Luiza, a Luiza Helena, que é muito minha amiga, esteve em Porto Alegre, ela disse, muitos se queixam, mas sem uma razão, se queixam, ela chegou e disse assim, está tão ruim assim, venda o negócio e muda de país. Eu pergunto, quando que os bancos estiveram tão capitalizados como eles estão agora? Olha o lucro que apresentou Bradesco, Itaú, Santander. Mas por que eles não emprestam mais barato? É uma pergunta que se deveria responder. Agora, então, as empresas, o Lula até teve agora na sexta-feira lá em Porto Alegre, é uma verdade. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando. Não pode se queixar. Agora, tem problemas a ser resolvido? Claro que tem problemas. A infraestrutura é só que isso não se resolve de uma hora para outra. Agora, esse problema de juros, de inflação que disparou, tudo isso foi uma consequência desta crise internacional que hoje alejou muitos países. Essa crise da zona do euro, esse negócio que repercutiu aqui dentro do Brasil. Falando da Europa, o Brasil, a partir do início dos anos 2000, começou a abrir novas portas, comércio com a África, principalmente com a Ásia e, nesse sentido, a China, né, que era um mercado novo. Muita gente criticou o governo Lula, dizendo que ele estava fazendo ou priorizando os negócios com os chineses, né, e isso nos salvou na crise quando os Estados Unidos tiveram aquela dificuldade financeira grave. Hoje, o Brasil necessita muito entrar na Europa, né? Inclusive com as commodities. O senhor acha que isso vai ocorrer? O senhor acha que o Brasil tem condições de ampliar suas exportações de alimentos, por exemplo, para a Europa? Eu acho, Florestan, que isto é uma condição sine qua de progresso. Ou nós vamos ficar aqui no Mercosul, um mercadinho pequeníssimo, nós temos que inserir o país, fazer a inserção do Brasil em grandes mercados, bilateral, Mercosul com a União Europeia. Isso já está sendo feito, as empresas aceitam, o próprio IED aceita, onde o presidente, o Passos, Pedro,
é um dos fundadores da Natura, um dos grandes drives que nós temos no IED, que eu participo do conselho, é exatamente a inserção do Brasil, Mercosul, dentro da União Europeia. Claro que tu não vai fazer a desgravação em um ano. Tu tem, por exemplo, a indústria automobilística. Ela tem hoje um imposto de importação de 35%. Isso é que nos protege. Se tu tirar esse imposto, a indústria nacional não vende mais nenhum carro. Então, essa desgravação tem que ser feita num determinado período, 10 anos, 15 anos. Eu queria perguntar para o senhor uma coisa. Entrando no Mercosul, União Europeia, nós tivemos há uma década se discutir a ALCA, ela estava na pauta. Como é que o senhor vê essa nossa evolução de opções internacionais, assim, que lugar do Brasil no mundo? O senhor é a favor? O senhor já defendeu o Mercosul? O senhor acha que o Mercosul tem que ser mantido? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Eu acho que o Mercosul tem que ser mantido, mas na realidade nós temos um país como a Argentina, que criou esse problema seríssimo por problema de câmbio de divisas, de exportação para lá. Nós temos um parceiro que entrou, que é a Venezuela, que é um país que tem problemas de crédito também, em função dos problemas econômico-financeiros internos. Mas o Mercosul, bem ou mal, é uma realidade. A Argentina, com todos os problemas que ela tem, é um dos grandes importadores do Brasil, né? Agora, nós temos que inserir, nós temos que ver que o Mercosul, nós somos grandes produtores de alimentos, o que a Europa não tem. Nós somos grandes produtores de carne, de soja, de milho, de trigo, né? E só que a Europa, hoje, não tendo um acordo bilateral, ela é super protegida nisso. Os produtos nossos, principalmente agropecuários, não têm penetração dentro da Europa. No mercado bilateral, inserindo o Mercosul dentro, você abre as portas disso aí. Agora, tudo tem uma contrapartida, né, Paulo? Nós temos que, a indústria de manufatura, ela vai ter que se adequar. Nós vamos ter que aprimorar mais. Eu provavelmente vou ter que aprimorar os meus alunos muito mais do que eles são hoje. Se bem que cair nossas tarifas de importação, a gente vai ter que trocar isso aí. Nós não vamos poder ficar com uma carga tributária de 37%. Nós temos que arrumar a nossa logística. A nossa logística, eu disse que a infraestrutura é uma logística atrasada, é uma logística absolutamente obsoleta, ela tem que ser modernizada. Aonde nos derem condições de competitividade. Agora, se o Mercosul não se insere, vai esperar que tudo isso seja resolvido, nós vamos chegar tarde. Mas aí não corremos risco de virar ainda mais somente um exportador de commodities, de acabar com a nossa indústria? Só commodities eu acho que também não... Eu acho que um dos problemas que o Brasil tem é que o Brasil virou um país produtor de commodities. Nós exportamos a soja e acabamos importando farelo para dar para os pintos. Quer dizer, então, esse negócio não tem... Nós temos que fazer a coisa. Agora, se não tem esses acordos bilaterais, não sai. Olha, o México, nesse ponto, ele é muito mais... estrategista do que o Brasil. O México já tem contatos bilaterais com vários países do Brasil. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Envie suas opiniões pelo Twitter e pelo Facebook. Voltamos em instante com o empresário José Martins. Até já e não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista um dos grandes líderes da indústria brasileira, o empresário José Antônio Fernandes Martins. Você pode participar do programa pelas redes sociais. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, mandada pelo Twitter, através do Thales Lopes. O Thales Lopes pergunta como se pode melhorar a competitividade das tarifas de transportes. Ele faz a pergunta seguinte: por que a tarifa no Brasil é tão cara? Eu acho que a tarifa no Brasil não é tão cara. É que talvez ele não conheça a tarifa dos outros países. E nós temos ainda um aspecto que reduz substancialmente o preço da tarifa para o usuário, que é o Vale Transporte. O Vale Transporte, que é uma lei, ela compromete do trabalhador apenas 6% do salário dele com transporte. O que for acima de 6%
a empresa, o empregador é obrigado a pagar. Vamos dar um exemplo. Se ele ganha R$1.000 por mês, 6% é R$60. Se ele gastar o dobro, 120 com transporte, a empresa tem que pagar os outros 60 por conta dela. E ele gasta apenas os 6% do salário dele. Então, isso é uma lei que existe no Brasil, eu não vi em nenhum outro país do mundo, e a tarifa nossa, na realidade, ela não é cara. Não é cara, mas se a gente colocar o salário das pessoas, o custo de vida, acaba ficando caro, né? R$3 que era tarifa, não é pouca coisa. Não, mas não é. As pessoas tomam 3, 4 ônibus por dia. Bom, aí 4 ônibus por dia. 2 para ir, 2 para voltar, né? Isso aí, de fato, aí depende muito, que eu acho que tudo é uma questão de posicionamento, né? Se o sujeito trabalha o problema é o seguinte também, que não é bem assim no... mais, porque hoje você tem você pode andar durante 2 horas, você compra o bilhete e anda, ou seja, hoje com o mesmo ticket, não tem mais esse negócio não, o transporte integrado não é mais assim, não funciona mais. O que eu queria saber é o seguinte, é que o avião no Brasil, nos últimos anos, foi ocupando espaços que antes era exclusivo dos ônibus. As viagens para outros estados, as viagens internacionais para a América do Sul, isso tem impactado negativamente na sua área, no seu setor? Tem. No início, quando houve aquele impacto, redução de tarifas aéreas, que você comprava uma passagem por R$20 e eles davam parte das passagens com o preço lá embaixo, isso prejudicou o ônibus. Aí as empresas todas começaram a ver os seus balanços com prejuízo. As empresas aéreas. Você pode ver que nos últimos anos os prejuízos que eles produziram foram altos. Aí houve um reajustamento de tarifas aéreas e aí o pessoal começou a voltar para o ônibus de novo. Hoje nós não sentimos o impacto muito violento do avião em cima do transporte rodoviário. Porque os nossos ônibus, eles são muito bons, eles são muito luxuosos. E o que terminou, Florestan, aquelas viagens no carro-leito de 2.000 quilômetros, Belém-Brasília, por exemplo. Isso aí, de ônibus, é uma martíria. Agora, viagem de 400 quilômetros, 500, mesmo porque aí não tem aviação regional que cubra em volume suficiente, o ônibus ainda é grande pedido. Então, hoje, você vai no interior de São Paulo, você vai no interior do Rio de Janeiro, no interior de Minas Gerais ou do Rio Grande do Sul, o setor rodoviário opera de uma maneira muito eficiente. Até melhor para fugir do pedágio, né? Até melhor porque foge do pedágio, não paga o preço. Se for de automóvel é mais caro. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, voltando um pouco a uma coisa que o senhor já falou antes, que é a respeito da desoneração da folha de pagamentos. Porque essa folha ela custa 20 bilhões de reais por ano ao Tesouro. Né? Equivale, por exemplo, a 80% daquilo que se gasta com o Bolsa Família por ano. Numa economia que está crescendo, não tem problema porque a receita está sempre subindo. Numa economia que começa a esfriar, que pode esfriar o mundo, a economia é assim, né? Feita de... Não é perigoso a gente... Isso não pode comprometer a Previdência, não pode acabar faltando dinheiro para os aposentados que estão aqui nos vendo e que vão nos ver nos próximos anos? Eu acho, viu, Paulo, que esse impacto é pequeno comparado com o déficit que a Previdência dá. O que tem que se raciocinar é o seguinte: a desoneração da folha de pagamento, que no início foi feita para 11 setores, depois passou para 40, hoje já são 56 setores, e parece que não vai ter mais agora. Ela não deixa de ser uma fatia de uma reforma tributária. Porque você desonera a empresa, troca 1% do faturamento ou 2% pela carga do INPS, os 20% da folha. Isto é uma maneira de reduzir a carga tributária das empresas, que hoje vai a 36, pouco, só somos ultrapassados pela Argentina, que tem pouco mais do que nós. Isso, imagina, 36% de impostos que nós pagamos sobre o faturamento
e tem mais de 50 e tantos tipos de impostos. Agora, como é que vai fazer uma diferentes. reforma dessa, quer dizer, que envolve interesses municipais, estaduais e da União? Essa Porque é você fala uma reforma fiscal como se fosse muito simples, mas aí você tem impostos municipais, impostos estaduais e impostos federais. Não, e tem outro tipo de imposto, porque também nós temos uma alíquota máxima para pessoas que no Brasil os ricos pagam praticamente o mesmo imposto que a classe média. É verdade. Eles não pagam imposto sobre fortuna, Isso é um grande não pagam problema. imposto sobre herança. Isso. Quer dizer, nós temos toda uma outra, um componente social aí Social. também, que não se coloca nesse debate. Esse debate parece um debate administrativo. Né? Eu acho que o grande problema do Brasil, eu vejo dois, um é a infraestrutura, que nós já falamos tanto, e outro é exatamente a reforma tributária. A reforma tributária é um dos itens que mais aleja as empresas em termos de competitividade. Não só pelo número de tributos, mas quanto custa você controlar, tem mais de 55 tipos de impostos. Você precisa de um batalhão de gente. Uma burocracia imensa. Burocracia imensa. A burocracia para tu poder controlar o pagamento direitinho desse imposto é uma loucura. E os impostos em cascata, PIS e COFINS, eles não são em toda a cadeia tributária, eles vão onerando, vão crescendo em cascata. E isso vai tirando a competitividade nossa. Então, a reforma tributária é complexa, é hipercomplexa. Eu nem saberia te dizer que ideia que seria, mas eu estou feliz com a desoneração. Nosso setor entrou, a operação de ônibus também, porque já é um beginning, um começo de uma reforma tributária. Ela desonerou um pouco essas empresas que estão incluídas nisso aí. Nós estamos pagando um pouquinho menos de imposto. Agora, sem dúvida nenhuma, é a grande pedida para o país desenvolver e se tornar mais competitivo é a reforma tributária. Só que hoje a gente já citou, então, 3 grandes problemas para a indústria e para o desenvolvimento do país. A infraestrutura, a carga tributária e para a indústria a competição, às vezes, desleal com os chineses. Aí eu pergunto para o senhor, como empresário, quem tem capital, vale a pena ainda hoje investir na indústria nacional ou é melhor deixar ali parado no tesouro, emprestar? Mas eu acho que é uma questão, viu, cara? É uma questão de filosofia. É uma questão de filosofia, uma questão de, eu diria até de patriotismo, de idealismo, de gosto pelo país. Isso é muito fácil, o cara pegar agora, eu não preciso mais, vendo meu negócio, aplico no banco, aí não quero mais saber de nada. É que depois de você criar uma indústria que veio do nada, trabalha anos a fio, se dedicou, né, sangue, suor e lágrimas, criou a família, tudo aí, e aí você pega, vende, em geral, todos os caras que venderam as suas empresas acabaram comprando outra. Pode olhar. Agora, existe uma coisa, indo um pouco nisso, o costume, a receita financeira, a receita dos títulos do Tesouro, no balanço das empresas não é tão grande, que quando você mexe na taxa de juros, quando você atrapalha um pouco esse ganho com juros, ele simplesmente se retrai. Por exemplo, me disseram assim, quer dizer, que muitas empresas que perderam a receita financeira quando os juros caíram, simplesmente pararam de investir. Simplesmente porque, na verdade, tem uma parte da receita habitual que é a receita financeira. Isso pode acontecer. Isso aconteceu agora? O senhor acha que aconteceu? Olha, aí é difícil, tem que analisar o balanço de todas as empresas, porque nem sempre acontece isso. Tem empresas que tinham uma receita financeira boa, porque venderam patrimônio, desimobilizaram, ou tiveram, vamos dizer, estratégias extraordinárias de crescimento, como aconteceu com muitas empresas que nós temos Natura, temos Boticário, tu pega essas empresas há 20 e poucos anos atrás, o que elas eram. E olha, agora, tudo isso, estratégia de alto gabarito, de alta competência dos administradores. Bem, vamos falar um pouco de exportação, que ainda é um grande desafio para os empresários brasileiros. A respeito disso, nós ouvimos Juarez Leal, gerente de internacionalização da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX. Nós temos acompanhado principalmente os passos que a empresa tem desenvolvido na África, com bastante sucesso. Diante disso, eu gostaria de perguntar a Marco Polo quais foram os principais desafios e oportunidades que eles tiveram naquele continente
E a segunda pergunta seria, quais seriam as sugestões que a Marco Polo tem para as empresas brasileiras que têm interesse de internacionalizar suas operações no continente africano? Bom, a África, respondendo à pergunta, é um continente que a gente precisa se acostumar. Nós fomos para a África em 1972. Eu conheço a África, agora já estou há mais de 7, 8 anos que eu não mexo mais com a África. Mas nós chegamos a ter uma fábrica em Gana, montagem dos nossos micro-ônibus lá. E sem dúvida nenhuma, hoje você pega a população da África, hoje deve andar mais de 1 bilhão de pessoas. E um continente que precisa tudo. E é difícil, porque o crédito é complicado. Você tem infraestrutura, se nós reclamamos da nossa, lá é 10 vezes pior do que a nossa. O sistema todo político, você pode ver, volta e meia, cai um governo, cai outro, etc. O sistema político não tem uma estabilidade política. Agora, nós temos hoje uma concentração na África do Sul, onde nós temos uma fábrica em Joanesburgo, que está indo muito bem. Nós estamos produzindo, em média, quase 500, 600 unidades por ano, uma rentabilidade boa, e devagarinho nós estamos crescendo, né? Agora, a África, ela é um tremendo desafio. Agora, é, sem dúvida nenhuma, um continente, eu não quero dizer o continente do futuro, mas ela é como a América do Sul foi há 50, 70 anos atrás, é o que a África vai ser. Você pega uma Nigéria, por exemplo, que tem petróleo, pega Angola, que tem petróleo, você pega todo aquele norte da África, Líbia, Tunísia e Argélia, todos países que têm petróleo e com populações grandes, e precisando de muito... E a heterogeneidade racial. Você tem países dominados por ingleses, por franceses, por árabes. Então, a África é um desafio grande. Eles querem aprender e eles estão aprendendo muito com a gente. Você viu agora, por exemplo, está havendo uma migração de senegaleses lá para a nossa região, lá em Caxias do Sul. Já deve ter, eu acho que mais de 300 senegaleses. E desses aí do Haiti. Né? Então lá, porque é tudo italiano, brancão, então bem escurinho, tudo. Então, nós temos vários deles trabalhando dentro da nossa fábrica. São o desafio da China também não é um desafio grande, afinal, entrar no mercado chinês, que é muito competitivo, não foi um desafio maior para vocês? Olha, nós estamos na China, mas lá na China nós não temos participação do governo. Então veja bem como é a China, como a China se protege. Como nós temos, a empresa é nossa, não temos sociedade com o governo, eu não posso vender o meu ônibus dentro da China. Só se o governo for sócio 50%. Aí tu vende dentro, eu só posso vender o meu ônibus fora da China. O senhor vende daí para o Japão, para a Coreia? Da Coreia, Oriente Médio, tudo ali você pode vender. Eu gostaria de chamar uma nova pergunta do presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Carlos Heine. Nos enviou uma pergunta via Skype. Vamos ouvir. De fazer um comentário com relação ao momento difícil que vive todos os setores da economia e também uma ponderação se podemos acreditar numa recuperação gradual no segundo semestre. O programa está terminando, isso pode vir a ser a sua última pergunta. Eu acredito na recuperação, Carlos, do Brasil, porque o Brasil agora está no caminho certo. Está investindo pesado em infraestrutura, que era o que nós precisávamos para nos dar competitividade. E depois, eu acho que com todo o pessimismo que existe dentro do país, se nós olharmos o país hoje, as condições macroeconômicas que nós temos, país que tem 375 bilhões de dólares em reservas cambiais líquidas, país que tem a maior rede hídrica de água doce do mundo,
as maiores reservas florestais do mundo. O segundo ou terceiro maior produtor de soja. Produzimos o ano passado 191 milhões de toneladas de grãos. Esse ano vai a 198 milhões de toneladas de grãos. Temos a quarta ou quinta maior Milhões indústria. ou bilhões? Hã? Bilhões ou milhões? Milhões. 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 195 milhões de toneladas de grãos. Nós temos a quarta ou quinta maior indústria automobilística. Somos hoje o segundo maior produtor, terceiro de ônibus, um dos maiores produtores de implementos agrícolas, grande produtor de máquinas operatrizes, grandes exportadores de carne, maior produtor de minério de ferro do mundo. Tá? As maiores reservas de bauxita, de alumínio, 8, 9 mil quilômetros de costa marítima, altamente. Nunca sofremos um tsunami, nunca sofremos um terremoto. Que é meu fano de meu país. Então, como eu ainda digo, ainda coroando uma mulherada linda que nenhum outro país tem, é como diz o Delfim Neto, um país desse não quebra nem querendo. Agora, quer dizer, com tudo isso que o senhor falou, existe um pessimismo. O senhor acha que esse pessimismo está ligado muito com a sucessão presidencial? Como é que o senhor vê isso? Olha, Florestan, eu acho que, na realidade, pode estar um pouco ligado, mas tem muitos dados desses econômicos que nós vimos que, bem, preocupam o empresário. Não é dizer que é um... Eles estão preocupação, é o que nós chamamos de cautela. Você perde aquela velocidade de 200 por hora e vem mais a 100, porque se der uma intempérie, tu tem como desviar. Agora, não é dizer que o empresário está desesperado pelo Brasil. Houve uma diminuição exatamente no grau de otimismo do empresário, mas não existe dentro da CNI que o país está quebrado, que o negócio vai se desmanchar. Não é nada disso. Bem, vamos fazer um intervalo para antes do nosso último bloco. Eu lembro que a sua participação é importante. Envie perguntas pelas redes sociais. Daqui a pouco a gente volta com o empresário José Martins. Bueno. Não saia daí. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, tentar comparar o momento que a gente está vivendo, que é um momento que tem uma economia e tem uma eleição pela frente. Em 2002, a gente também vivia uma situação que havia uma economia, uma inflação que estava subindo, tinha um acordo com a FMI que estava sendo colocado para o país, e também tinha uma eleição pela frente. Como é que o senhor, comparando esses dois momentos, o que o senhor vê de semelhante, o que o senhor vê de diferente aí? É uma pergunta um pouco difícil de responder. Na realidade, na primeira eleição do Lula, havia uma desconfiança muito grande do empresariado sobre como o Lula trataria o país. Tanto que você lembra quando ele entrou, o dólar, todo mundo se queixa no câmbio, mas os bancos, não, o dólar subiu por causa do Lula. O dólar chegou a ir a quase 4. Né? Tanto que naquela época, eu me lembro ainda na Fiesp, se dizia que se o Lula, na segunda eleição, se candidatasse, as empresas iam tudo embora. E, na realidade, havia essa expectativa. O que vai acontecer com as empresas? Aí o seu Lula entrou e é um homem extremamente político, com um diálogo muito aberto, ele começou a se aproximar dos empresários. Ele viajava, convidava a gente, eu fui com ele para a África, para a Índia, para tudo que é lugar, várias vezes, começou a fazer esse congraçamento com as empresas. E fez uma administração que eu te diria, o governo Lula marcou época. O Brasil passou a ser respeitadíssimo durante o governo do Lula. Tanto que a crise de 2008, que derrubou quase os Estados Unidos, né, que quebrou Lehman Brothers, Washington Mutual, Freddie Mac, Freddie Mac, a própria GM e o Citi, se não é o Obama jogar $1 trilhão, essas empresas estariam em situação muito difícil. O Lula, apesar de não ser um economista, abriu a banca pública, BNDES, Caixa Econômica e o Banco do Brasil,
irrigou o país com grandes volumes de crédito. O crédito naquela época era em torno de 32%, 33% do PIB. Chegou aí a 48%, 50%. E o Brasil deslanchou. O senhor lembra o que diziam na época a respeito disso? O que os economistas Qual era falavam? O debate que o debate que se estabelecia naquela época? Os economistas ficaram pasmos, porque um cara que não entendia de economia tomou medidas e jogou o PIB para 7,5%. Depois de uma crise de 1,5%, ele conseguiu fazer com que o país subisse para um volume de 7%. E o Lula hoje é um cara respeitado. Tem muitos economistas. Agora, na pergunta do Paulo está querendo saber a semelhança com esse período que nós estamos agora. O senhor acha que tem essa incerteza também? O senhor acha que, como é que a política alimenta a economia? Como é que a economia alimenta a política? Como é que ele está vivendo aí? Paulo, o país hoje já está mais consolidado. Veja bem, naquela época era uma mudança de mentalidade do PSDB para o PT. Hoje não, é PT com PT. Mas o senhor acha real, por exemplo, a pesquisa muda sobre a ação da Bolsa? Isso é verdade? Porque naquele tempo também era assim, né? Você... Mas isso é especulação. Lembra que tinha era lulômetro, né? Que era, né? Tinha lulômetro. A Bolsa... Isso é de verdade? A Bolsa é um negócio especulativo, né? Quer dizer, então, todos esses movimentos de Bolsa, a Dilma cai, a Bolsa sobe. Isso aí tu vai olhando, não tem lógica nenhuma. Né? Um negócio que parece até uma coisa trabalhada, eu nem sei, mas não tem uma lógica nisso aí. Mas o que eu vejo é o seguinte, a continuidade... Hoje, no caso da Dilma com o governo do Lula, é uma continuidade que não vai, se caso a Dilma ganhe, não vai acontecer. Pelo contrário, eu acho que o país se recompõe em função desses planos infraestruturais que estão sendo efetivamente, que estão acontecendo. Você vai hoje, o Brasil é um canteiro de obras. Tipo, pô, olha o que está se fazendo em rodovias, em ferrovias, em portos, aeroportos. E a economia do país, como se diz, o pessoal chora, mas nunca se viajou tanto que está se falando para o exterior, os aviões lotados. Nunca se viajou tanto aqui dentro do... Quando é que o povo brasileiro viajava de avião? Quando? Não, nunca viajou. Não precisava nem ter aeroporto. Nem sabia o que era aeroporto. Hoje o povão está inserido. Quase 40 milhões saiu da classe D e veio para a classe C. Você não acha que esse processo... Que tem automóvel? Você acha que esse processo desse crescimento, dessa distribuição de renda, ele é irreversível ou ele pode ser revertido? Não, eu acho que é irreversível. Acho que você não consegue afogar mais isso aí. Isso aconteceu em todas as nações. Se der isso, você gera uma crise como aconteceu de 2008. Mas a crise de 2008 foi uma crise não do governo, foi uma crise dos próprios bancos dando créditos daqueles, como se chama, aquele junk bond, aqueles créditos podres, com hipotecas irresponsáveis, ficaram aí com milhares de apartamentos e imóveis supervalorizados, criado uma crise por eles mesmos. Tanto que o Lehman Brothers, que era o maior banco de investimento, na classificação da Standard Poor's AAA, né, AAA. Como é que essas agências continuam funcionando e até assustando as pessoas, depois desse vexame que elas fizeram? Como é que é isso? Pois é, isso é que eu digo. A Standard Poor's foi muito severa com o Brasil, nos colocou na barreira, eu até disse, estamos na beira do precipício, e na realidade o país hoje não podemos... Quando o senhor falou isso, o senhor estava corrigindo a Standard Poor's, o senhor estava concordando com a análise dela? Não. É isso que eu queria entender, porque precisa muita gente, ó... Até ele está dizendo que o Brasil está indo embora. Eu disse o seguinte, esse rebaixamento da Standard Poor's nos coloca na beira do precipício. Mas nunca concordando, porque eu disse que a Standard Poor's nunca teve boa vontade com o Brasil. Tanto que naquele mesmo rebaixamento, naquele mesmo dia, o Manteiga conseguiu tirar 1 bilhão de euros com juros baixos, foi emprestado para o Brasil, a Bolsa subiu, tudo. Foi tanto que a Moody's e a Fitch nem mexeram. A Standard Poor's foi muito severa. Foi um soco no vazio. Saiu até na tua revista lá, na Isto é Dinheiro. Um soco no vazio. Eu cortei aquilo. Eu nunca fui a favor da... Eu só disse o seguinte, nós temos que cuidar para que o Brasil não perca o grau de investimento. A perda do grau de investimento é um dos piores fatores econômicos e financeiros que pode haver num país. Que aí você tem o risco de não ser bom pagador.
Quem é que vai investir no país? Quem é que vai querer fazer tanto que o Delfim criou naquela época aquela expressão tempestade perfeita, juntando o rebaixamento do rating do Brasil, com mais o que estava vendo no quantitative easing, dos 85 bilhões de dólares baixar para 75, que ia fazer com que o dólar valorizasse, a inflação subia, o crédito secaria e nós teríamos a tempestade perfeita. Então aquilo foi efetivamente um alerta, aquilo serviu para o Brasil, eu acho que muitas coisas foram corrigidas em termos econômicos, mas o Brasil não tem absolutamente, a própria Moody's e a Fitch, os fundamentos macroeconômicos nossos do Brasil não colocam o Brasil nada perto da perda de grau de investimento. Então, me explica uma coisa, se está tudo tão bem assim, por que o povo foi para a rua no ano passado? Isto eu gostaria de saber, se não foi uma coisa orquestrada. Porque o povo que reclama, que jogou ônibus, queimou ônibus, que faz baixar tarifa, que quer transporte de graça. Transporte de graça não existe em lugar nenhum do mundo. Não tem. Pode haver uma outra cidadezinha onde tem um prefeito super carinhoso e a cidade muito rica, mas do contrário, isso é ficção científica, não existe isso. O cara queria Por que então é preferido pedir feijão de graça, arroz, pão, que é muito mais importante do que o transporte? Isso ninguém fala. Agora, toda essa manifestação em cima do transporte, se tu olhar, todos aqueles que estavam nas passeatas, vê quem é que anda de ônibus ali dentro. Te garanto que quase todos têm o seu automóvel. Então, aprova essa pesquisa da tua revista, isto é, o povo transporte coletivo, 0,5% que tem queixas com o transporte coletivo. O resto, se o povão dá 0,5%, quem são esses? Esse pessoal que faz quebra cabine telefônica, quebra vitrinas, invade, isso tudo são desordeiros que saiu até na imprensa que estavam sendo pagos, eram desordeiros pagos. Isso aí é uma loucura. Agora, aconteceu isso, eu acho, na minha opinião, que tudo isso foram coisas orquestradas. Não é, na realidade, o povão não está, a não ser que a pesquisa da Isto é uma pesquisa falsa, que eu acredito que não. Que aquilo foi. Você não acha que pode ser também uma questão de o brasileiro ter mais consciência dos seus direitos, de estar vendo que a infraestrutura precisa melhorar, de estar viajando e vendo que o metrô não funciona? Um apelo ao governo. Escuta, nossa infraestrutura está uma droga. E aí a todos os governos. Isso, nós temos que mudar. Isso eu acredito que sim. Sobre esse aspecto. Mas daí tu partir para uma depredação e queima. Quer dizer, o ônibus virou saco de pancadaria. Qualquer coisa que acontece, queima. Na Urubupungá, em São Paulo, os caras entraram, queimaram 30 ônibus. Olha o prejuízo que esse cara tem. Pô, não é brincadeira um troço desse, é uma loucura. 30 ônibus os caras queimaram. Então, tudo isso eu acho que é válido, isso que tu fala. Chamar atenção. Nossa infraestrutura está ruim, a economia tem que se acomodar dentro de certos princípios, mas a violência é inadmissível. E a violência é inadmissível, e aquilo que o governo não reprimiu também é um negócio que não pode acontecer. Porque senão o país, eu te pergunto, qual é a tranquilidade que tu tem de atrair investimentos estrangeiros diretos? Que o Brasil, hoje tu sabe que nós temos um déficit em contas correntes em função dessas benesses do governo, dessas renúncias fiscais. O déficit em contas correntes foi o ano passado 82 bilhões de dólares. Mas os investimentos estrangeiros já chegou a 60, faltou 20. Se você começa com essa baderna toda, eu pergunto, qual é o estrangeiro que vai querer investir aqui? Aonde esses investimentos estrangeiros diretos encolherem, começa a dar 30, 40 bilhões de dólares, nós vamos pagar a conta como? A conta não vai fechar. Então, isto é o grande perigo. Mas para a população se comportar, vamos falar assim, ela precisa acreditar que vai receber os benefícios dessa
Isso é que eu digo. Essa situação. Esse negócio agora, que eu acho que foi uma estratégia que a Dilma criou, de falar com empresários e na imprensa, botar todo esse trabalho que foi feito no jornal, no Brasil Econômico, esse fórum de empresários, de sindicatos, de associações de classe, onde se fala publicamente que vão ser investidos 265 bilhões de reais em infraestrutura, que a infraestrutura é super prioritária no país, pelo amor de Deus. Zé Martins, eu agradecemos a sua presença, agradecemos suas opiniões, defendidas com muita clareza e muita ênfase, com bastante assim, mas enfim, nós somos escravos do horário, nosso horário está terminando, e aqui nós vamos agradecer a quem nos assistiu e vamos chamar para o próximo programa, na próxima terça-feira, para um novo encontro aqui, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!